Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre o reino Plantae, os grupos das plantas. Vocês já sabem que todo reino, precisa de alguns critérios para a gente definir quem são os representantes pertencentes a ele. Dentro do reino Plantae ou do reino Metaphyta, nós temos os eucariontes, que são aqueles seres que possuem núcleo, autotróficos. Então, as plantas realizam fotossíntese para obtenção de alimento e são organismos pluricelulares, que possuem várias células, como no caso das células da cebola, que vocês podem ver nessa imagem. Cada bolinha aqui é um núcleo e nós temos então várias células, certo, ao redor. As características gerais, então, com relação à fotossíntese, as plantas elas possuem uma organela responsável por fazer esse processo chamado de cloroplasto. O cloroplasto é dividido, então, em tilacoides, que são esses formatos esféricos, parecendo uma moedinha. Cada tilacoide, um em cima do outro, forma um grânulo. E, além disso, nós temos a membrana externa, a membrana interna do cloroplasto e o espaço intermembrana. É nesses espaços, nessas regiões do cloroplasto, é que ocorre o processo de fotossíntese. Para isso, a planta precisa da energia da luz do sol, da água, sais minerais como nitrogênio, potássio e cálcio, e fósforo, que atuam nesse processo de ativação de enzimas para a formação, o processo de fotossíntese. Além disso, precisa de água, gás carbônico. Toda essa mistura, faz com que a planta produza glicose, que é o alimento, assim como proteína, ácidos nucleicos, ATP, que é a energia, e ela libera para o ambiente o oxigênio. Então, ela captura gás carbônico e libera o oxigênio. Uma outra característica é a presença da parede celular formada por celulose. Essa parede celular confere resistência. Então, aqui nessa imagem ampliada, vocês podem ver uma célula ao redor da outra. Essa estrutura verde, em volta aqui dessa célula, é a parede celular formada por celulose. E as plantas também fazem uma reserva energética. Quando a planta produz muita energia, ela estoca na forma de amido, ok? Essa é a estrutura, então, do amido. Uma outra característica é a presença de vacúolos. Então, essa estrutura maior faz a regulagem do pH, a osmorregulação controla a entrada e saída de água, armazena substâncias, faz a digestão e excreta os resíduos. Além disso, ela possui plasmodesmos, que faz com que uma célula fique fixa à outra e crie esses canais de compartilhamento de nutrientes. A classificação das plantas se dá então a partir da presença ou ausência de vasos condutores de seiva, chamadas de avasculares, no caso das briófitas, e vasculares, quando possuem vasos condutores, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As características, então, das briófitas, elas são pequenas, avasculares, locais úmidos, pois elas necessitam da água para a reprodução, como no caso os musgos e as hepáticas. Já as pteridófitas são vasculares, possuem caule, folhas e raízes e ainda dependem da água para a reprodução, como no caso as avencas e as samambaias. Vale ressaltar que as briófitas não possuem tecido verdadeiro. As gimnospermas, elas surgem então uma característica nova, que são as sementes nuas. Por que sementes nuas? Porque elas não têm fruto. São vasculares, como os pinheiros e as sequoias. E as angiospermas são vasculares, possuem flores e frutos e possuem uma grande quantidade de espécies. Então, nós chamamos de um grupo mais completo, certo? Então, elas possuem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Nesse vídeo, nós falamos sobre o reino Plantae, o grupo das plantas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!